Deus seja louvado. Boa noite com Jesus, amados. É a graça e a paz do Senhor Jesus que continue reinando em nossos corações. É uma apanhada de surpresa, né, irmão? Eu pensei que eu vi o missionário Erivanos falar um pouco mais, né? Ele é muito econômico. É muito econômico. Mas nós louvamos ao Senhor por esta noite de operação de maravilhas, pelo privilégio de estarmos de volta à casa de Deus e também falando aos irmãos que nos acompanham pela internet, pela nossa página, nossa boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Brasil, pelo mundo, pela página missãotranscontinental.org.br, deixando aqui já o convite aos nossos usuários da internet para amanhã, às 8 da manhã, o nosso de jejum espiritual, o nosso culto doméstico, que é transmitido diretamente daqui, dos estúdios do programa Fé para Vencer. 8 às 10 da manhã, você pode ouvir a continuação deste culto de operação de maravilhas. Eu deixo um texto da Bíblia, na carta, na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 18 a seguir. É um texto de uma leitura que estamos fazendo, leitura racional, aproveitando depois de uma grande maratona missionária no sul do país, onde tivemos o grande privilégio de ler as cartas, muitas das cartas de Paulo, e fomos influenciados, estamos incendiados da importância de ler o Novo Testamento e as cartas de Paulo. Capítulo 1, por favor, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Querido Deus, obrigado, Pai, pela leitura e exposição de Tua Palavra, que a mesma possa encontrar nesta noite guarida, abrigo em nossos corações. Rogamos ao Senhor que esteja mais uma vez entre nós, para iluminar nosso conhecimento, abençoar os corações, libertar o oprimido, salvar o perdido, curar o enfermo e libertar qualquer que esteja assim encarcerado. Querido Deus, recebe toda adoração, louvor que lhe prestamos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos, sentai-vos. Eu poderia ler apenas 2 versículos ou um, mas
nos é muito glorioso quando podemos ler um pouco mais da palavra do Senhor, coisa que já se torna uma raridade nos dias em que estamos vivendo. As pessoas meditarem nas Sagradas Escrituras. Há tempo para tudo, disse o sábio Salomão, em Eclesiastes, que há tempo para tudo, mas infelizmente, um dos poucos tempos usado, não apenas pelo povo, mas também pelos assim chamados cristãos, é tirarmos um pouco de tempo para meditar na palavra do Senhor. O salmista Davi tinha essa propriedade, ele disse: na tua lei eu medito de dia e de noite. E todos aqueles que têm essa mesma fé, esse mesmo sentimento que tinha Davi, fazem o mesmo. Fazem da Bíblia, fazem da palavra o seu manual, a sua carta, o seu espelho, o seu alimento, a sua água. E isso deixou Jesus bem claro no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 37. No último dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então há um povo aqui nesta noite que adora, que glorifica, que exalta, que bendiz o Senhor através da sua palavra, porque Deus está na sua palavra. Por isso Jesus disse isso para a mulher samaritana: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não depende de lugar para você adorar, não depende de cidade para você adorar, não depende de distância para você adorar. Aonde você está, aonde você estiver, faça do lugar em que você está um altar para adorar o Senhor. E Deus ama, sobrevive, se alimenta de adoração. Tem algum adorador aqui nesta noite? Deixa eu ver a sua mão. Glória a Deus. Está passando pela prova? Adore. A despensa está vazia? Adore. Está empregado? Adore. Está desempregado? Adore também. Tem dinheiro na carteira? Adore. Não tem? Adore. Está curado? Adore. Está enfermo? Adore também. Está alegre? Adore a Deus. Você está triste? Adore também. Recebeu uma má notícia? Adore. Jó fez isso, adore. Recebeu uma notícia boa? Adore muito mais. Não importa qualquer que seja a circunstância, mais adversa que seja, adore o Cordeiro. A história que lemos por si já é uma grande pregação, uma grande mensagem. Nós entendemos pelo texto que acabamos de ler que os homens têm mudado a verdade de Deus. E nós podemos ver isso em todos os segmentos da sociedade, inclusive no segmento religioso, como a verdade de Deus, a originalidade da palavra de Deus tem sido personificada, tem sido mudada para agradar os interesses do sistema, mudada para agradar o interesse das organizações, mudada para agradar o interesse dos homens. Mas existe um grupo de pessoas aqui reunidas nesta noite que não mudaram, que não mudam, que permanecem com o Evangelho antigo, com a Bíblia antiga, com Jesus da Bíblia, com Deus da Bíblia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós observamos que o que de Deus, porque o que de Deus se conhece, pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas visíveis, desde a criação do mundo,
tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Até mesmo, no final do texto, diz que para que eles fiquem inexcusáveis. A natureza, temos aprendido, é uma Bíblia de Deus. A natureza é uma Bíblia. Essa Bíblia está pregando para as pessoas. Até os índios, lá no meio do mato, estão ouvindo o Evangelho, estão ouvindo a palavra. A natureza está pregando. Deus fez 3 Bíblias. Deus tem 3 Bíblias. Para tratar com o homem, nós temos 3 Bíblias. A primeira Bíblia são os zodíacos, para o espírito do homem. A segunda Bíblia foi a natureza, a pirâmide, a natureza para o corpo do homem. Tudo que o homem precisa está na natureza. Tudo que você precisa para se alimentar, tudo que você precisa para ser curado, para ser qualquer tipo de medicamento, está tudo no meio do mato, está tudo na natureza. Tudo que você precisa, a natureza é uma Bíblia. E a terceira Bíblia é a palavra escrita, que é para a nossa alma. A primeira foi para o espírito, a segunda para o corpo, mas a terceira é que faz a diferença. A terceira é para a alma do homem. Por isso nós estamos aqui, por causa da terceira Bíblia. Ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos orienta, é ela que nos dirige, é a palavra de Deus, e é ela que nos santifica. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. Orando pelos discípulos, ele disse: santifica-os na verdade. A tua igreja é a verdade. A igreja mais antiga é a verdade. A maior da cidade, a mais bonita, que está no centro, é a verdade. Ele disse: a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. Tem alguém que adora a palavra aqui? A tua palavra é a verdade. Todas as coisas, nós vemos Deus na natureza. Amém? Quando os 3 reis magos vieram para ver o menino que havia nascido, eles vieram sendo guiados pela primeira Bíblia. Eles viram um trigono no céu, as estrelas de Sem, as 3 estrelas de Sem, Cão e Jafé. Então eles entenderam, pela astrologia, sendo eles astrólogos, que havia nascido o rei dos judeus. Eles não eram cristãos, eles não viviam na igreja, mas liam a Bíblia. Eles tinham lido o Velho Testamento, o que havia dito Balaão no livro de Números, que uma estrela havia de proceder de Jacó. Então eles tinham conhecimento escriturístico. Por isso que a gente vê por aí hoje até pastor e padre perdendo para crianças, para pessoas simples, leigas, semi-analfabetas. Até índio ganha de pastor e de padre muitas vezes. Eles leem na Bíblia uma coisa e fazem outra. E os índios lá no mato sabem que só existe um Tupã, só existe um Deus. E tem pastor e padre aqui em Belém que não sabe que só existe um Deus. Moisés disse que existia um Deus. João escreveu dizendo que ele era só um. Em toda a Bíblia diz que é um. As igrejas diz que é 3, mas a Bíblia diz que é um. Eles vieram sendo guiados. Qual foi a Bíblia que eles viram? Eles viram 3 estrelas. E vieram sendo guiados pelo super sinal de Deus. E chegaram até Jerusalém. Enquanto eles estavam andando, as estrelas, eles estavam sendo guiados pelas estrelas. Quando eles pararam em Jerusalém, então as estrelas desapareceram, o sinal desapareceu. E eles pensaram que já tinham chegado no lugar certo, mas não haviam chegado. A palavra estava encarnada a 9 quilômetros mais à frente, no sul de Jerusalém, em Belém da Judéia, porque a profecia era para Belém da Judéia. Eles foram levados pelo brilho de Jerusalém, pela maior capital religiosa do mundo, pelo lugar mais bonito, pela catedral mais importante. E a pergunta é: onde está o rei dos judeus? Onde é nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos
Nós vimos a sua, nós vimos a sua, no Oriente, e viemos para adorá-lo. O menino já tinha 2 anos. O menino já estava correndo, jogando peteca, pinando papagaio. E eu vejo o pessoal com presépeozinho lá, o menino. Eles viajaram 2 anos. Quando chegaram lá, Herodes já estava querendo mandar matar o menino de 2 anos para baixo por causa da profecia, porque eles tinham falado. Por isso houve a mortandade. Todas as crianças de 2 anos para baixo foram mortas. Mas Deus entrou em cena. Sempre a estratagema do diabo, a estratégia de Satanás é matar o avivamento, é matar o mensageiro. Mas eu duvido, ele pode até crucificar o mensageiro, pode até levar no acidente automobilístico o mensageiro, mas eu quero ver ele levar a sua mensagem, calar a sua voz. Eles tentaram isso, mandou matar, mas o Senhor de noite enviou um anjo. José, para o Egito com o menino, rápido, porque Herodes quer mandar matar o avivamento. Não consegue. Conseguiu? Conseguiu? Quando Deus quer operar, nada pode impedir. Você crê que Deus vai operar nesta noite a seu favor? Nada pode impedir. A natureza está pregando. As pessoas vão ficar inexcusáveis. No versículo 21, meu tempo já está terminando. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências em seus corações, de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Nós podemos ver isso claramente nos dias em que nós estamos vivendo. Mudaram a glória de Deus. Eles usam todo tipo de objetos, de artifícios, para desviar a atenção da glória de Deus. Mas há um povo que adora a Deus, independente do que o homem faça, independente do que a religião faça. Quanto o país mais católico, mais adorador de imagem, mais fracassado, mais pobre. É o que nós temos visto, foi citado recentemente aqui, vários países da América Latina. Eles adoram formiga, eles adoram vaca na Índia, eles adoram sapo, eles adoram todo tipo de bichos. Aqui mesmo na Bolívia, país católico, adoram todo tipo de bicho também. Isso não é coisa lá do outro lado, não. É coisa aqui de perto. Eles adoram todo tipo de objetos, todo tipo de animais, mas o Senhor disse: a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. Somente o Senhor é digno de adoração. Não tente receber a adoração que pertence ao Senhor. Só Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Por isso eles estão cada vez mais indo de mal a pior. A era de Laodiceia cada vez está indo de mal a pior, porque os homens querem a glória para si, querem a honra para si, e toda a honra, toda a glória para o Senhor.
A igreja é abençoada, mas a glória é do Senhor. Você canta bem, irmã, mas a glória é do Senhor. Você toca bem, mas a glória é do Senhor. Se o pastor prega bem, a glória é do Senhor. Se você batizou alguém, a glória é do Senhor. Não importa o que você faça, você fez 10 cultos esse mês, a glória é de Deus. Você fez missão, mas a glória é de Deus. Você orou a noite inteira, fez vigília, mas a glória é de Deus. Você foi curado, a glória é de Deus. Aleluia. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, de aves, é de gesso, é de pedra, é de barro, é de ferro, é de alumínio, é de metal, é todo tipo de bugiganga as pessoas apanham, é crendices, é coisa do passado, do arco da velha, do tempo que o diabo era menino, todo tipo de coisa as pessoas adoram, mas nós só adoramos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Está difícil para engolir esse? Então beba um pouquinho de água para descer. Aleluia. Beba água, irmão. Beba água que facilita aí você ingerir a palavra. Estou encerrando. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram o batismo original. Mudaram a ceia original. Essa ceia por aí não é verdadeira. Ela nasceu em Roma. Esse batismo aí nos títulos, ele veio de Roma. O batismo apostólico veio de Jerusalém, do dia de Pentecostes. Onde está escrito isso, pastor? Leia a sua Bíblia. Aleluia. Atos 2:38 era a Bíblia, era Jerusalém. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, unânimes. De repente, Atos 2, veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. O avivamento que começou na igreja primitiva não começou no seminário, não começou lá em teologia, não. O avivamento começou no céu. Veio do céu, entrou na igreja e aquilo atingiu. E quase 3.000 almas foram batizadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mudaram a verdade de Deus, mudaram a adoração, os hinos foram mudados. Aonde estão os mais belos hinos e poesias que foram escritos, hein? Eu pensei que era para ganhar dinheiro. Os mais belos hinos e poesias foram escritos, hein? Eu pensei que era para gravar CD, DVD, para o meu nome ficar famoso na cidade. Para fazer disso um comércio. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Foi debaixo de chicote, foi apacentando o rebanho, foi no deserto. Não foi dentro de 4 paredes, não. Hoje é fabricado dentro de 4 paredes, é um gospel, é um negócio assim, sabe? Aí você pega os hinos da harpa, você sente o Espírito Santo. Você sente Deus na letra, Deus na melodia, Deus no ritmo, Deus em tudo. Amém? É melhor ficar com as coisas antigas. Está tudo modernizado. Os cultos por aí modernizados, culto padronizado. Tem que chegar cantando. Se não é sentado, é em pé. Se não, é de joelho. Por que não começa o culto tudo diferente? De joelho, deitado no chão, com cara no pó. Antigamente, a gente vinha para a igreja para colocar o rosto no pó, não é isso? Hoje tem gente que passa o pó na cara para vir para a igreja. É tudo diferente. As irmãs antigamente vinham para a igreja para colocar o rosto no pó. Hoje o pó já vem antes. É uma coisa diferente do que nós estamos vivendo. Nós estamos precisando vir para o altar e colocar o rosto no pó. Aleluia! Está na hora de encerrar, está ficando bom. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito
eternamente. Amém. Jesus nos abençoou. Jesus te abençoou. Jesus me abençoou. Amém, Jesus.